Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos aqui da área de educação da Gran Faculdade e estou aqui para mais um bate-papo com você. E continuamos com a série E-Escola. Você pediu e nós atendemos, isso mesmo. Muitos estudantes vêm perguntando sobre questões mais práticas sobre a escola e, a partir dessas questões, pensamos aqui, eu, a coordenadora do curso, junto com o meu NDE, o Núcleo Docente de Professores que pensam um curso e colocam ele em prática, né, aí para você, pensamos nessa série Escola. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bem interessante. Vamos dar uma olhadinha? A escola que temos e a escola que queremos. E aí? Qual é a escola que nós temos e qual é aquela escola que nós queremos? Posso até falar aqui no campo do sonho, no campo da utopia, da política, mas no campo das possibilidades, eu não consigo, já dando aqui, né, um spoiler, eu não consigo abandonar totalmente uma ideia de escola para que a gente, né, destrua ela e comece do zero. Mas para que a gente possa conversar um pouquinho, eu trouxe aqui para você algumas imagens para a gente conversar. Vamos comigo? Vamos lá. Bom, quando a gente fala da escola que nós temos, essa é uma escola concebida via o currículo escolar. E qual é o papel do currículo escolar? Né? Resumidamente, inculcar ou mesmo forjar novos valores, condutas, hábitos, capacidades adequados às novas necessidades da economia. E aí, quando eu falo isso, eu gosto muito desse material didático aqui, que é o material do livro Cuidado Escola, em que aponta aqui, por exemplo, esse menininho. E o que é esse menino aqui? É um menino que tem várias fichas, né? Olha, é um fichário que abre a matemática, a história, a geografia, a redação, a física, a química, ou seja, esse garoto, ele aprende como se fosse num tempo e num espaço único. Agora, 7 horas da manhã de uma segunda-feira, de 7 da manhã a 8h40 eu vou aprender história. Abri lá, fechei a gaveta, 8h40 até 10h20 ele vai aprender matemática. É assim que acontece? Foi assim que nós vivenciamos. O nosso modelo escolar, ele é concebido via currículo escolar, por quê? Porque é um currículo que vai, de alguma forma, forjar esses saberes, né? Forjar os novos valores para atender o mercado de trabalho, forjar condutas que se esperam dos cidadãos que vivem num estado democrático ou não de direito. Mas o currículo escolar, de alguma forma, ele forma quais os valores que você deveria ter. Então, o que é o certo e o que não é certo? Fazendo aqui um adendo, até um pouco tempo atrás, e eu não estou falando de muito tempo atrás, por exemplo, o funk foi proibido como uma manifestação cultural. E eu não estou aqui defendendo ele enquanto música, enquanto movimento, mas ele representa uma parcela da população que gosta. Da mesma forma que eu poderia falar do maracatu, que eu poderia falar do samba, que também já foi, em algum momento, excluído, menosprezado na sociedade, como se não tivesse valor. Valor era quem admirava a bossa nova, quem admirava o canto lírico, não é isso? Então, isso é uma ideia de que uma cultura sobrepõe-se à outra. O que nós vivemos, né, no século XXI é que isso não existe. Todas as culturas são importantes e devem ser valorizadas. Mas a escola que nós temos ainda é uma escola que representa esse modelo de educação, que é o modelo jesuítico. Sim, eu teria que chegar aqui para vocês, gente, em 1542, com a chegada dos jesuítas no Brasil, e o momento em que eles definem o modelo escolar, que é esse modelo em que a gente ensina sobre todo o conhecimento que já foi produzido pela humanidade. Esse conhecimento produzido pela humanidade, ele tem que ser seguido. Ele não vai ser refutado, ele não vai ser criticado. Eu não vou apresentar um outro modelo, por exemplo, mas ele está posto lá. Vamos continuar aqui, ó. Eu tenho mais uma para mostrar para vocês. Nesse momento aqui, eu tenho essa imagem que eu também gosto muito desse livro, Cuidado Escola, que é um livro da década de 80, em que 2 cartunistas americanos, quando estiveram aqui no Brasil, escreveram, e ele tem toda uma parceria ali do Paulo Freire e de outros educadores brasileiros,
Ele vai dizer que essa escola, ela tem espaços e horários fixos de aprendizagem, ela tem normas e regras, ela apresenta uma homogeneidade das turmas para processos de ensino e avaliação. Olha lá, quando eu estou falando aqui de homogeneidade, é como se todas as turmas aprendessem da mesma forma e elas poderiam ser avaliadas da mesma forma. Nessa escola, não há lugar para o diferente. Há um tratamento desigual para as histórias diferentes. Todos devem ser iguais. A escola não foi preparada para o acesso de todos. Aqui nós temos, como se fosse um grande professor com uma colher enorme de matemática, dizendo para essa criança que é bom para ele estudar matemática, mas ele não gosta. Por que ele não gosta? Porque a forma como é tratado não faz com que esse estudante se sinta confortável. Não atende o estilo de aprendizagem, não respeita o processo de aprendizagem dele, não respeita a maturidade dele. Então, essa escola que nós temos é uma escola que está em vias de crítica, está em vias de discussão, porque é como se a escola tivesse perdido a sua função. E quando eu falo da função social da escola, até mais ou menos 30, 40 anos atrás, que parece que é logo ali, já que a nossa escola brasileira data-se de mais de 500 anos, eu estou falando de uma escola em que você adentrava na escola com muito sacrifício, os pais, colocavam seus filhos na escola, reconhecendo que aquela escola ia fazer uma mudança social na vida daquele filho. Então a escola ia galgar um outro espaço social. Ele ia sair doutor, ele ia sair advogado, ele ia sair médico, dentista. A escola tinha essa possibilidade. A escola era para todos? Não. Alguém pode falar assim, mas Estela, essa escola era melhor. Melhor para quem? Se apenas em 1996 que nós vamos ter a garantia de que o ensino fundamental, a obrigatoriedade da oferta pelo Estado, da alfabetização para todos estava prevista. E mesmo assim, em 96 não estava previsto a alfabetização. A gente precisou, anos posteriores, mudar essa legislação para garantir a alfabetização. Mais alguns anos para garantir o ensino médio. A escola de 30, 40 anos atrás era para um grupo seleto, que ele era homogeneizado na forma de pensar, de se vestir, porque temos uniforme. Uniforme é para que a gente, de alguma forma, também forje as identidades. Algumas escolas ainda seguem até hoje algumas riscas. Tem que usar uniforme, não pode usar, por exemplo, um adereço vermelho que esteja fora da paleta da escola. Não pode usar uma bijuteria, um corte de cabelo diferente, não é isso? As meninas deveriam usar o cabelo preso, os meninos o cabelo bem curtinho. Temos escolas que ainda seguem esses padrões. Temos outras escolas que já começam a pensar nessa escola que queremos. Essa criança, esse jovem tem que querer estar na escola. Então, uma escola que temos uniforme, mas você escolhe a cor do tênis, a cor da meia. Que acessório que você vai vir hoje? Isso é valorizado porque vai reconhecer as especificidades, a construção das identidades. Bom, um caminho para a gente chegar nessa escola que queremos é o conhecimento teórico da educação. Para a pedagogia, nós somos os cientistas da educação. Por quê? Porque nós conhecemos a educação, lemos, estudamos, nos debruçamos sobre todos os colegas que de alguma forma se dedicaram para construir a nossa ciência. Os outros cursos de licenciatura, além de beberem dessa fonte da pedagogia, eles também vão beber das suas fontes específicas, das suas formações específicas. Isso é o que tem de melhor para a escola que queremos. Então, quanto mais você constitui o seu arcabouço teórico, mais condições você vai ter de dialogar no campo prático sobre a escola que queremos. Bom, caminhando aqui para a nossa fala final, eu tenho aqui uma dica para essa escola que queremos. A dica que eu tenho para você é a seguinte, é a gente pensar nos 17 objetivos, do desenvolvimento sustentável. Então, eles se apresentam aqui, a gente tem um ou outro que vai falar da educação
de forma mais clara, mas todos eles vão perpassar por essa escola que desejamos. Então, a gente deseja uma escola que, de fato, pense e trabalhe para erradicar a pobreza. Eu não sei você, estudantes, mas eu ainda tenho estudantes que vão para a escola que eu dou aula, e tantas outras que meus colegas falam. Ele vai porque lá ele consegue garantir uma refeição completa por dia, uma refeição completa balanceada. E aí ele tô falando do básico do brasileiro, feijão, arroz, uma proteína, um legume. A gente ainda tem escolas em que o aluno vai para isso. Imagina você falar de formação pedagógica se eu ainda estou falando desse espaço. Eu vivenciei isso na escola que eu dou aula lá no Rio de Janeiro. Eu poderia aqui ainda falar sobre um trabalho para a gente pensar na fome zero, já que a gente tem que pensar também numa agricultura sustentável. Nossa, nós temos aqui uma riqueza de alimentos no Brasil. Vivenciamos nos últimos tempos um aumento gradativo, né, de alguns grãos, porque nós mandamos mais para fora do Brasil do que ficamos aqui. A gente precisa repensar. Precisamos pensar também que a saúde e o bem-estar também devem estar nessa escola, bem como a educação de qualidade. Agora, pensar em educação de qualidade não é a qualidade posta por um órgão internacional, por uma instituição do terceiro setor, não. Ela tem que ser pensada pelos professores da escola. Além disso, eu faria aqui, um grande marco, que é a gente falar da igualdade de gênero. Temos outros elementos que poderiam ser tratados aqui, obviamente. Você deve ter visto ali a água potável, que eu quero olhar um pouquinho para vocês. A água potável, a energia limpa, o trabalho decente, né, e o crescimento econômico. Quando eu falo de trabalho decente, é para que a gente não possa mais ouvir nenhuma reportagem ainda falando de trabalhos análogos à escravidão. A cada mês a gente ainda escuta sobre isso. A escravidão já se foi, ou deveria ter ido na nossa história, e continuamos ainda a reproduzir isso. Uma indústria com a inovação e infraestrutura. Aí eu vou voltar aqui, que eu adoro isso daqui, tá? A redução das desigualdades. Mas reduzir desigualdade é ouvir o outro, né? Senão a gente não faz redução nenhuma. Pensar em cidades sustentáveis, num consumo responsável, pensar no clima, né, na vida da água e na vida terrestre. Além disso, além de pensar nas parcerias, né, e implementações dessas ações, pensar que a gente precisa promover a paz, a justiça e instituições eficazes que entreguem para a sociedade uma educação de qualidade, uma educação que favoreça a todos. Então, a escola que queremos, eu vou desenhar junto com você. Porque nem eu tenho essa resposta. Mas eu conto com você nessa caminhada para que a gente possa fazer as mudanças necessárias para atender a todos e a todas. Bom, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Te encontro no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!